E a Tati está dirigindo, mas Marise, se você quiser deixar sua câmera ligada, hoje vocês podem ficar com o microfone ligado, já que a gente está com 4 pessoas só online, né? E depois elas tiram a gravação, aí não tem problema, né? A ideia de trabalhar hoje me veio muito de encontro com a semana. Nós estamos falando da Semana da Páscoa, né? A gente está se preparando para uma estação, para um ciclo, mas a gente teria que olhar com outros olhos. Não que eu queira bater de frente com a religião, com as simbologias, com as crenças, mas eu gostaria que vocês, e por isso que eu falei para deixar o microfone ligado, vamos fazer uma reflexão junto. Vejam, a Páscoa foi definida já há muito tempo atrás, isso até pela tradição judaica, por várias outras filosofias, por outras celebrações de outros cultos religiosos, que seria nesse período, que seria o quê? Qual período? O primeiro equinócio do ano. Então, eu fui pesquisar o que é o equinócio. Então, o que o Google fala, né, o pai de todos agora, diz o seguinte, que o equinócio é o dia e a noite com a mesma duração no ano. Então, conforme vai chegando o inverno, a noite vai ficando mais longa e o dia vai ficando curtinho. No verão, o dia é muito longo e a noite é curtinha. No primeiro equinócio, que seria agora, ocorre o dia e a noite com o mesmo tempo. Os dois têm 12 horas exatas. Então, o dia e a noite têm a mesma duração. E a passagem, que seria a palavra Páscoa, seria o quê? O primeiro domingo depois do equinócio, após a primeira lua cheia. Então, olha que interessante. Nós estamos falando de uma simbologia ligada com, eu digo simbologia, não como uma coisa fictícia, não indo de contra com a religião, mas buscando uma forma de entender por que eles escolheram essa época. Lembrando que a escolha foi feita pelo hemisfério norte. Então, o que acontecia nesse primeiro equinócio? A entrada da primavera. Saída do inverno, vem o primeiro equinócio, onde o dia e a noite têm a mesma duração, vem a lua cheia, o primeiro domingo depois seria a grande passagem. E o que seria essa passagem? Deixar a parte material e entrar em contato com o mundo espiritual. Mas se é um período de primavera, não parece estranho para nós, porque nós estamos entrando no outono. Então, como é que nós podemos estar renascendo se é um período de introspecção, de voltar para dentro de nós, de ser um período onde a nossa energia não está para ampliar, e sim para retrair? Vocês conseguem entender que o nosso organismo ele está seguindo um ciclo da natureza? Esse ciclo a gente não tem como ir contra. É a mesma coisa do que a astrologia. A gente pode até dizer assim, os astros têm o seu curso, né? Cada planeta vai ter a sua duração em questões da rotação, por causa do tamanho dele, da translação, de acordo com a distância que ele está do Sol, mas ele vai ter o seu curso que não depende de nós e nada vai interromper esse curso. A mesma coisa nas estações do ano. Aquela estação do ano verão, para nós, é final de ano. Nós não temos outro período. Nós não podemos mudar o nosso ciclo, porque o hemisfério norte, respeitando a religião, disse para o mundo inteiro: a partir de hoje, a Páscoa de vocês vai ser nessa data e acabou. Então, nós teríamos que fazer uma adaptação, e é essa proposta que eu faço hoje, para que a gente reveja. Seguindo as 4 estações, o verão seria o nascer, a primavera é nascer, o verão é a fase da adolescência, o outono é a fase adulta e o inverno é a data da velhice, da morte, ou da regeneração para depois nascer novamente. Então, nós estamos agora no período da fase do adulto, nós estamos na fase da reflexão, nós estamos numa fase horizontal. Por que horizontal?
porque existe uma simbologia de que quando estamos vivendo a matéria, nós estamos na água, no horizonte da água. A água é vida. E quando nós estamos na fase da transformação, da renovação, nós estaremos na energia fogo, formando a simbologia da cruz. Nós não estamos no fogo, nós não estamos renascendo, que seria primavera e verão. Nós estamos entrando e mergulhando em águas profundas, que é o inverno, o frio. Nós necessitamos fechar, e o dia é longo, é curto, e a noite é muito longa. Então, como nós podemos valorizar o ciclo dessa passagem, dessa transformação, é entendendo outra coisa que não nos ensinaram até hoje. Quando nós estamos na fase do outono, é a fase onde deveríamos estar dentro do ovo, ainda procurando essa única célula para germinar quando chegasse a primavera. E aí, segundo algumas filosofias, né, diz que não adianta eu querer quebrar os ovos para me transformar. Aquele ditado que para se transformar você tem que quebrar os ovos para daí conseguir as coisas. Algumas filosofias dizem que não. É de dentro para fora que vem a transformação, a vida do novo ser que vem dentro daquele ovo. Então, o ovo que somos nós, que estávamos dentro do útero de nossa mãe. Ou o exemplo da lagarta, né? Ela entra na escuridão do seu casulo, ela se permite ocultar-se do contato com o mundo para adquirir a beleza das suas cores e do direito a voar. Então, nós precisaríamos, ao invés de estar comemorando a passagem, nós deveríamos estar compartilhando agora e celebrando o período da introspecção. Mas, de uma forma simbólica, a gente acabou falando assim, sexta-feira então seria o dia do fechamento, o dia da reflexão, que seria o final do ciclo da vida de Cristo ou daquele ser ainda mortal, né? É o dia que a gente estaria se trabalhando para entender o que é que eu quero renovar. Então, é um dia de jejum, um dia de privações, é um dia de fechamento. Mas vejam, nós estaríamos fazendo algo em um dia, o que a gente deveria fazer dentro de um ciclo. Então, a gente está cortando o fluxo da natureza. Mas vamos simbolicamente imaginar que nesse dia nós também estivéssemos deixando partir a parte material, a parte carnal, para que no sábado nós voltássemos para dentro do nosso casulo e no domingo pudéssemos renascer. Veja, é uma coisa de acelerar o ciclo nosso, quando o certo seria entrarmos nos 3 meses agora do outono, para se fechar, entrar nos 3 meses do inverno, que é para se realmente fechar o nosso casulo, e em setembro criar a nossa passagem. Então, como é uma escolha, nós vamos ter que escolher. Nós podemos seguir os rituais da igreja, passar por todos esses eventos que a natureza da mídia social nos impõe e diz, façam tudo isso em 3 dias, ou a gente pode comemorar a Páscoa, simplesmente com uma simbologia, mas fazer o ritual, cada um dentro de si. E a partir de sexta, que seria a data de transformação, nós faríamos o fechamento para depois de 3 meses fazer a nossa metamorfose para realmente renascer. E aí eu vou provocar vocês, eu quero que vocês me ajudem. Como vocês imaginam que seriam esses 3 meses de outono? Como vocês fazem para entrar nesse processo de introspecção? Qual é o ritual, quais as experiências, o que vocês costumam fazer antes de chegar o inverno? E vocês já devem estar fazendo, mas não perceberam que fazem. O que a gente faz nesse período do outono? Oi, Yolanda. Obrigada. Eu acho que a gente automaticamente, não sei se por morar no litoral, a gente já deixa de ir à praia, a gente já deixa de sair muito para barzinho, a gente começa a ficar um pouco mais em casa, a ler, a ouvir.
E a alimentação também vai mudando. Isso. A gente já vai deixando de querer estar no externo, porque o dia é curto, Isso, né? A é. gente tem vontade de levantar um pouco mais tarde, porque demora para amanhecer. Então, o Isso. nosso corpo está querendo adormecer. Uhum. Claro que não literalmente, né? Entrar na hibernação, só ursos e outros animais fazem isso. Mas esse processo de querer entrar na nossa caverna. E aí a gente começa fazendo o quê? Arrumando a nossa casa, retirando as roupas de inverno das malas, começando a limpar os nossos cobertores. Veja que isso parece uma coisa habitual, uma coisa que é mais material, mas há uma simbologia tão grande nisso, que é o que? O conforto, a proteção. A mesma coisa, a gente entra no mundo espiritual. Como a gente perde essa proteção? A gente fica mais afetivo ou afetivas, a gente fica mais carinhosa, a gente tem a necessidade de se aproximar mais das pessoas, né? A gente quer estar aconchegante no nosso ninho com os nossos filhos, com a família. Eu estou forçando vocês a analisarem isso, porque nós queremos, principalmente, entrar na fase do outono colocando dentro do nosso ovo, vou usar esse termo, como se fosse um ovo galado, né? Que é quando a galinha recebe o fruto do galo e que dali vai gerar uma vida. Então, que a gente pudesse colocar dentro do nosso ovo os nossos ressentimentos, as nossas mágoas, as nossas culpas, aquele sentimento de não perdão, de inferioridade, de insatisfação, tudo aquilo que nos atormentou durante o ano, que a gente pudesse colocar dentro desse ovo, para que nós pudéssemos dar a essa energia uma renovação. Para quando esse ovo chegar o momento de eclodir, sair o perdão, o sentimento de valorização, de união, de fraternidade, de unidade. Então, se nós pudéssemos usar a simbologia do ovo e colocasse dentro dele no período do outono, então a gente poderia até pegar um recipiente com uma tampa e colocasse bilhetes ali. O que eu estou querendo com isso? A intenção de fazer com que cada um de nós, realmente saia para viver o mundo espiritual, para que a gente coloque isso como um marco, que a gente não fique mais na promessa, quem sabe, lá na frente, quando eu puder, um dia eu perdoo essa pessoa, um dia eu falo com essa pessoa, um dia, quem sabe, eu vou resolver. Ou mudar hábitos que são tão nocivos para nós, que a gente não quer abandonar, porque acha que a vida é longa. Deixa para um outro dia. Mas todo ciclo nosso tem começo, meio e fim. Todo ciclo. Tem ciclos que, quando a gente está na passagem e chega no fim dela, se nós não encerramos, isso vai ficar para uma outra encarnação. O ciclo dos setênios que a gente trabalhou, vocês podem ter resolvido pendências e não resolvido. As pendências referentes aos 7 anos de idade só vai poder ser resolvido em outra encarnação, porque nós não temos mais aquela infância. Na fase da adolescência, na fase adulta, ou até na fase da idosa, né? Que seria o inverno, a fase da sabedoria interior, mas essa sabedoria só entra se sair a nossa parte material, a nossa parte compulsiva, impulsiva. Então, olha que interessante essa simbologia. Por que o equinócio após uma lua cheia? Porque a lua cheia, em vários rituais, está relacionado com o lobisomem, a noite das bruxas, com rituais satânicos, com passagens das bruxas, das brumas de Avalon. Então, cada representação que ocorre na lua cheia, é a fase onde o nosso lado instintivo, nosso lado animal, resolve se manifestar. Deixa eu beber água aqui para E trazer como mais. é? Fala. Como?
Oh, eu não entendi, eu acho que a minha mente saiu. Eu não entendi esse finalzinho. Após a lua cheia é onde o nosso lado instintivo, animal, quer se manifestar? Após ou durante a lua cheia? No momento da lua cheia, veja, Ah, é o ciclo final das luas, certo? Que aí depois ela vai entrar no minguante, vai sim, até chegar na crescente e volta a ficar lua cheia. A lua sim. nova, depois a lua cheia. Então, Uhum. nós estamos falando de um ciclo que, quando se chega no fim do ciclo, o nosso lado primitivo quer gritar, o nosso lado animal, ele quer se manifestar. E é Mas o isso ciclo, não só da lua cheia, isso no final de cada ciclo da lua. sim, isso acontece com a nossa personalidade. Normalmente, na fase de lua cheia, eu trabalhei em períodos de hospitais psiquiátricos, a lua cheia fazia as pessoas terem crises, ficarem mais Sim, violentas, mais agressivas. sim. É, Já, é impressionante como a reação que a gente nem acredita, pode achar, isso é místico, é não, folclórico, mas a lua não, já cheia, tem até, desculpa, já tem até pesquisas mostrando que na lua cheia tem mais crimes, tem mais isso, mais atos violência, ilegais. Uhum. exatamente. E o que significa, então, essa passagem para nós da Páscoa? Nós estamos no período errado, porque nós também não estamos na lua cheia. Então, como é que nós vamos fazer um encerramento de ciclo? Nós vamos fazer uma passagem para renascer num período em que no hemisfério sul não fecha com a gente. Isso me faz lembrar que eu participei de um curso da sacerdotisa celtas e veio uma sacerdotisa da Irlanda para cá e ela quis fazer um ritual na praia, lá na Praia Brava, a Praia dos Surfistas. E a hora que ela começou a fazer o ritual, ela quis fazer um ritual com fogo. Ela quis acender uma fogueira na praia, e isso era em fevereiro, se eu não me engano, janeiro ou fevereiro. Só que ela estava fazendo o ritual do inverno e nós estávamos no alto do verão. Ah, Então, a hora que ela acendeu a fogueira, que seria o ritual do inverno, né? Porque você precisa do calor, você precisa de um momento da energia do fogo para renascer. Nós já estávamos no auge do fogo. Bateu um vento tão grande, um vento tão forte, gente, foi impressionante. A fogueira se dissipou e a gente via os gravetos levando a brasa para outra parte onde tinha mato muito seco. ai, Havia uma meu Deus. revolta, como se a gente estivesse usando o lado instintivo da natureza, reclamando daquele ritual, como se a própria natureza não estivesse de acordo com aquilo que ela escolheu. E quando a Dulce Magalhães, que estava comandando, falou assim para essa sacerdotisa: Nós estamos no verão. E ela falou: temos que mudar todo o ritual. A natureza não está aceitando o nosso trabalho. Então, vamos imaginar esse ritual da Páscoa. É claro que a gente não lembra disso. A gente lembra o quê? A comemoração de ovos de Páscoa, do chocolate. Hoje ainda tem o modernismo de dar brinquedos para as crianças e fazer algo que está relacionado com o consumo. Ah, tem que comer peixe, então vamos comer bacalhau, vamos comer o peixe mais caro, que é o bacalhau, vamos tomar o melhor vinho, mas a gente não entendeu o que nós estamos comemorando. Que comemoração é essa? O ritual é um ritual de passagem do período da morte para o renascer. Se estivéssemos fazendo tudo isso em setembro, estaria certo o peixe, o vinho, o chocolate, unir-se com a família, porque estaríamos dando a cada um a nossa parte melhor, porque a gente se transformou, a nossa parte instintiva ficou para trás e estaríamos numa nova energia. Eu estou provocando vocês a entenderem que não é para fazer isso agora, porque nós estamos fora do ciclo. Podemos então comemorar o sábado, comemorar o domingo, fazer o ritual de trocas de chocolate, se vocês gostam de fazer isso, mas não deixem de comemorar a passagem verdadeira, aquilo que a palavra Páscoa significa, em setembro. Não seguir o modernismo ou aquilo que a Igreja Católica nos obrigou para fazer uma data
planetária, né, do mundo todo, quando deveríamos ter adaptado uma data para os hemisférios no sul. Essa construção de uma ideia coletiva faz com que a gente também esqueça o quanto nós fazemos parte desse ciclo da natureza. É Tudo, verdade. lembra que eu fui falando para vocês nos outros encontros que tinha uma energia pulsando, que a gente pode chamar de consciência divina. Se essa energia divina está conectada com cada elemento, com cada sistema, com cada ciclo, mantendo um ritmo e uma vibração, trazendo o eixo para que a gente possa estar exatamente no momento em que temos que estar, nós não podemos mudar o nosso ciclo olhando para o externo e seguindo um dogma no externo, achando que aí nós estamos dentro do ciclo. E vocês podem ver que a natureza não faz isso. Não adianta a gente querer colher morango na época que não é de morango. Não adianta querer plantar uva numa terra muito água, muito quente. Tem que ser nas montanhas, num clima frio. Por que a natureza respeita esse ciclo e o ser humano não? Porque nós não aprendemos a entrar em contato com a nossa essência espiritual. Cada elemento da natureza, e aí eu e a Marise, a Carla não, porque não está aqui, mas nós tivemos um grande prazer de estar em comunhão nesse final de semana com a natureza, né, Marise? Nós Foi estávamos lindo. com os pés na água, numa cachoeira maravilhosa, no meio de uma árvore, no meio de uma floresta, pura energia. E cada elemento conversando consigo. A pedra conversando com a terra, conversando com a água, conversando com o vento, conversando com as montanhas e assim vai. Nós esquecemos da nossa essência espiritual. A gente vive a essência terra, matéria. E não queremos viver esse período do renascer, de ascender. É hora da gente acordar e começar a perceber a nossa sintonia, o quanto nós estamos conectados com essa história, o quanto a gente está conectado com os ciclos da natureza. Ah, eu estou no mês do aniversário, eu estou no fim do ciclo do meu aniversário, eu estou no fim de um ciclo de 7 anos ou no começo de um ciclo. O que é que está acontecendo comigo que faz com que eu entre em contato com o plano divino? Por que nós fugimos dessa conexão? O que nós não queremos enxergar? Que aí nós mudamos o nosso ciclo interno e não respeitamos o tempo desse ovo quando ele abre e traz para nós a vida espiritual. Oi, Yolanda. Será que é a gente que não quer enxergar, ou a gente está vindo numa bola de neve e aí entra o consumismo aí, a gente deixa levar, e a gente vai levando e não vai parando para refletir? Quer dizer, tu agora está nos dando uma chamada sobre isso, mas se tu não der essa chamada, a gente passa a Páscoa, é renascimento, é o renascer de Jesus, e a gente não faz essa conexão com essa natureza que é o mais importante. Sim, é perfeito o que você falou, Marísia. E o que nos faz, eu também já comentei isso no outro encontro nosso. O que nos faz ter como referência ou como farol é o que o externo está falando para nós. Hoje são as mídias Sim, sociais. Antes eram os líderes religiosos. Antes eram aqueles líderes mais, vamos dizer assim, mais firmes, mais determinados, que conseguiam levar as pessoas para o caminho que eles queriam, eles conduziam. Então, se a sim, gente pegar o exemplo lá atrás de Moisés, né? A gente pode dizer que isso aconteceu? Não sei, porque quando a gente vai para o Egito, eles contam a história totalmente diferente da nossa, tá? Mas, se a gente pegasse a história que contam para nós de que Moisés libertou o povo, tirou o povo hebreu do Egito, que ele era escravo, e fez a passagem para a terra prometida, veja, esse líder está dizendo: eu conheço o caminho. Não era uma terra prometida, né? Era um mundo espiritual. Esse era a simbologia maior. Só que essas pessoas não entenderam isso. Eles não entenderam que essa terra prometida, tanto é que veio Jesus para falar,
Não é aqui, é essa transpor, é esse mundo espiritual que é a nossa terra prometida. É um mundo melhor, onde não vai faltar o alimento para o espírito, não interessa o alimento para a matéria. Só que a gente se distanciou do pulsar dentro de nós, que é a voz de Deus, e aí por isso eu fiz a menção semana passada do filme, Conversando com Deus. A gente não quer ouvir Deus falando com a gente. Nós queremos ligar uma internet, queremos ouvir a televisão, queremos ler um jornal, queremos ouvir um vizinho e acreditar que a interpretação dele é melhor do que a minha e de que eu vou seguir essa interpretação para entender qual é o meu ciclo. É isso, Marísia. A gente se desconectou e esqueceu que a conversa é de dentro para fora. E esse conversar de dentro para fora é essa fase agora, é o outono. Nós não podemos perder isso de foco. Então, ponham na mente de vocês, outubro, outono, é exatamente o período em que nós vamos entrar no nosso inverno, que é as férias menores, né? Seriam umas férias mais curtas, mas que o próprio frio exige de nós diminuir a nossa energia de expansão. Onde a gente se fecha dentro do nosso ovo físico, que é a nossa moradia, e vamos construir primeiro o que está na matéria e que precisa ser transformado. Vamos usar o exemplo da lagarta. O que é que nós precisamos deixar para transformarmos o nosso ser num ser espiritual? Eu gosto muito daquele texto que contam da águia, que para ela poder renovar, ela tem que encontrar uma montanha bem alta, e aí ela tem que quebrar o bico, ela tem que usar as unhas para arrancar as penas, e aí vai. Olha quanto sofrimento ela teve que fazer para poder renovar o ciclo de vida. Não vamos fazer isso, né? Ninguém vai arrancar suas próprias penas e nem arrancar as suas unhas, mas vamos entender que tem coisa enraizada em nós que a cada dia está ficando mais visível. Cada dia nós estamos vendo os espinhos saírem dos nossos corpos, a nossa parte primitiva se transformando a cada lua cheia, se revelando como um grande lobisomem ou como um lado destrutivo. Por isso a simbologia das bruxas, da manifestação do lado maléfico do homem, né, do ser humano. E deixar que esse lado seja visto por nós mesmos, cada um no seu ovo, cada um dentro da sua concha, e entender por que passa por isso. Aí, como a Tati estava dirigindo, não dá para ela compartilhar, mas como diz aquele livro, Os Quatro Compromissos, eu ganhei dela, esses 4 compromissos diz que nada acontece por acaso, que o encontro que nós temos era para acontecer, e se algo aconteceu, não tinha outra coisa prevista, e sim aquilo que tinha que acontecer. Então, se valorizar também com esse lado negativo nosso. Por quê? Aí a gente entra de novo, embora sejam 4 dias, quinta-feira se comemora o dia do lava-pés. Olha que simbologia fantástica. A gente tem que tirar a sujeira do nosso corpo. Embora isso fosse um ritual normal dos hebreus, porque eles andavam de sandálias, eles não podiam entrar em casa com os pés sujos, porque não tinha como manter limpa uma casa se eles entram com os pés sujos. Isso a gente sabe quando chegam nossos filhos, né? Com os pés sujos e a gente briga com eles. Naquele tempo, antes da refeição, era hábito necessário o lava-pés. Não foi uma coisa que ele fez naquela noite, única e exclusivamente. Já era algo deles. E quando se colocam todos os apóstolos em volta da mesa, Jesus pede para que os serviçais e os escravos saiam da sala, ficando só os apóstolos. E naquele momento, Jesus percebe, isso quem me deu a informação foi no curso de Bíblia, então é uma visão católica, tá? Não é deturpada, mas é de um ministro. Ele diz que Jesus fica indignado, porque cada apóstolo tenta se colocar como privilegiado, eu sou o especial de Cristo, eu sou o braço direito,
eu sou o braço esquerdo, eu sou o primeiro, eu sou o segundo. Ninguém se dispôs a lavar os pés dos outros. Então, ele, indignado porque os apóstolos não entenderam a mensagem de humildade, de servidão, de solidariedade. Então, ele se põe numa forma humilde para mostrar a lição a esses apóstolos, lavando os seus pés. Essa simbologia significa que cada um de nós pode fazer pelo outro também nessa fase da transformação. O quanto nós podemos lavar os nossos pés, lavar a nossa alma e, ao mesmo tempo, ajudar alguém que precise acordar. Como a Marisa acabou de falar, será que a gente não está todo mundo hipnotizado com essa notícia? Entra no mercado, é ovos, 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 ovos de chocolate, ovos de chocolate, o bombardeio do consumismo. E aí eu dei uma palestra sexta-feira no Centro Espírita, e uma menina, uma jovem, acabou incorporando uma entidade, e ela disse assim, de uma forma muito natural, que o problema do ser humano é não saber até onde ele pode consumir. Que estabelecer o ponto onde ele quebra o equilíbrio da natureza. Ou o que significa isso? Um animal não come todas as frutas. Um animal não destrói todos os outros animais para matar a sua fome de um ano. Tanto é que quando o leão caça e ele matou a fome dele, ele continua convivendo com os outros animais sem afugentá-los. Porque os animais sabem que ele está em equilíbrio, que eles estão sendo protegidos. Então, vamos um pouquinho mais além, né? Quando a gente fala da paixão de Cristo na sexta-feira da crucificação, eu acredito muito que isso possa ter acontecido, porque já era um ritual de quem se levantava contra o governo, contra os romanos, era crucificado. Era a maneira deles matarem. E mostrar para o povo, fiquem quietos aí, porque quem quiser se rebelar contra o governo vai morrer também na cruz. Então, não foi uma condenação única para Jesus, tanto é que teve outros que morreram junto com ele. Mas essa simbologia da cruz mostra para nós que a nossa parte corpórea, ela acaba passando por muitos sacrifícios. E é a história do cordeiro, vamos voltar de novo para a simbologia. Por que estamos no mês do signo de Áries? Áries é o carneiro, né? O cordeiro. Então, de novo, seria o mês do sacrifício e não o mês do renascer. Seria o momento de sacrificar a nossa matéria, abrindo mão do luxo, da vaidade, da ganância. É um período de reciclagem daquilo que nós temos, para daí sim, utilizando essa carga de energia, nós estarmos prontos para acordar para o mundo espiritual. Os monges fazem isso, independente da palavra Páscoa, independente da simbologia do renascimento de Cristo, porque muitos monges são indianos, tibetanos, seguem o Confúcio ou o Buda e outras entidades, mas para eles o momento da reclusão, o outono, o período de se fechar, é período de não comer, é um período de realmente não consumir. Será que a gente consegue fazer isso? Não é um... Fala, Valdete. Seu microfone está desligado. Tem que ligar o seu microfone. Eu acho que se a gente tiver força de vontade, a gente consegue. Isso. Basta ter vontade e determinação. É isso aí. Sim. É. E isso está muito acessível para nós. Ninguém é subnutrido que não possa ficar um dia sem se alimentar. Perfeito. Sabe que minha avó, ela era tão católica, que ela acreditava que todas as sextas-feiras eram santas. Todas, do ano todo. Não era só a sexta-feira da paixão. E toda sexta-feira ela jejuava.
Então, a última refeição dela era à meia-noite na quinta, e ela só voltava a comer à meia-noite de sexta-feira, ou a primeira hora do sábado. E como meu filho está morando agora nos Emirados Árabes, então eu acabo estudando um pouco sobre os muçulmanos. Eles estão no mês do Ramadã. Ramadã é um período de jejum, porque eles também acreditam na passagem, não de Cristo, mas o período de deixar a matéria para entrar na vida espiritual. Eles não são influenciados pela religião, mas por uma, vamos dizer assim, uma visão de que o mundo espiritual está ali para servi-los. Lembrando que eu não estou elogiando os muçulmanos, a gente sabe que tem muitas coisas terríveis ali, os maus tratos com as mulheres, a violência com outras religiões, não é isso que eu estou frisando aqui, né? Nós não estamos discutindo a, qual é a melhor celebração. Mas o Ramadã, para eles, é tão importante que eles passam o dia inteiro sem comer e sem beber água em público. Então, de novo, eles se fecham em seu casulo para nutrir o corpo naquilo que é necessário, o pouco de água que é necessário, para depois, à noite, no escuro, eles poderem se alimentar melhor para aguentar o dia. Então, a gente pode fazer esse período de hibernação ser focado não na privação dos alimentos, mas na privação daquela parte do nosso caráter que a gente diz, eu sempre fui assim, eu vou continuar assim, eu sou desse jeito mesmo, porque minha mãe era assim, porque meu pai era desse jeito, então eu vou continuar assim. É o período de abrir mão dessa linguagem, desse defeito nosso de acreditar que podemos mudar a nossa essência somente rezando. Isso não funciona. A nossa a informação que chega até nós e de várias gerações era de que rezando, então ajoelha, reza um terço, né? Um terço que é um terço, 1/3 de um rosário. Então imagina quantas bolinhas tem num rosário. Pegar um terço e multiplicar por 3. Então, imagine quantas vezes nós teríamos que repetir a mesma palavra, as mesmas orações, acreditando que com isso nós estaríamos lavando a nossa alma. A repetição não faz isso, gente. A repetição faz com que a gente chegue uma hora que está fazendo tanto no automático que não sabe nem qual é a finalidade de estar fazendo aquilo. Eu não estou dizendo que rezar não faz bem. Rezar faz bem. Mas se nós não tivermos a introspecção, se não entrarmos no nosso ovo, o nosso espírito não vai renascer. É hora de fazer o espírito sair de dentro desse ovo. Ou com a simbologia, né? Porque o coelho, aí vem várias coisinhas. O coelho representa a fertilidade. Tá, mas que fertilidade nós queremos hoje, já que estamos entrando no outono? Qual é o fruto que vai prevalecer no nosso outono? O que é que vocês me sugerem? Não se, Eu acho que o maior fruto é a gente reconhecer que a gente é divina e entrar em contato com esse nosso lado divino, em vez de ficar nessa mente tacanha aqui. Isso. O fruto não é uma comida, né? O fruto é o nosso espírito, é isso aí. Entrar para ouvir a voz de Deus. Alguém conseguiu assistir o filme Conversando com Deus? Kátia, o que você achou do filme? Ligue o microfone. Oi, Yolanda, eu achei fantástico esse filme, quero assistir mais vezes para entender bem. Né? Porque é muito louco, né? Meu Deus do céu, eu fiquei olhando aquilo, falei, meu Deus, porque tudo que ele pedia, conversava e tudo, e vinha tudo ao contrário, até ele chegar a uma conclusão, eu achei fantástico esse filme. E eu acho que a gente realmente deve tentar isso aí. conversar com Deus.
né? Porque ele Aham. está, só para a gente encerrar, da mesma forma em que a natureza tem o seu ciclo, como os astros têm o seu curso, como o dia e a noite têm o seu tempo e duração, o nosso organismo passa por um ciclo que a gente não ouviu mais. Nós esquecemos de perceber o nosso organismo, de ouvir o nosso coração e ouvir a mente de Deus conversando com a gente. Então, que nessa Páscoa não estejamos ligadas à Páscoa como renascer. Eu desejo a vocês que seja um período de lavar a alma e de voltar-se para dentro, e que durante esse período de outono e inverno possamos trabalhar os nossos lados mais primitivos, os nossos fantasmas, os nossos medos, e que a gente volte a falar em setembro do nosso renascer. Podem montar esse compromisso comigo? É profundo, hein? Esse compromisso é bravo. Eu Que achei seja bem, pelo menos um. Yolanda, Diga, Sara. eu só ia dizer que, só complementar que vocês estavam falando da hora da lua cheia e os nenéns também nascem, né? Manu nasceu numa lua cheia. E quando eu cheguei na Olha. maternidade, era o Dia dos Namorados, 2003, daí ela assim, olha bem, vai lotar isso aqui, porque a lua é a lua cheia. Não tem jeito, eles vêm. Eu achei poderoso isso, sabe? Uma outra coisa foi o ato de arrumar a casa, que realmente, né, dá um olhar para dentro de casa, a chegada do outono e tudo mais, né? Então vamos lá, né? Vamos arrumar a casa, vamos arrumar tudo que tem no interno. Terminou de arrumar a casa, Isso, vamos para dentro do coração. perfeito. Vamos fazer com que o nosso ovo realmente se fortaleça e traga bons frutos, né? Obrigada, pessoal. Diga, Valdete. Eu só queria comentar uma coisa que dá a impressão que a gente entrou numa fase de monólogo, a gente só ouve a gente mesmo. Uhum. Então, assim, as pessoas antigamente, eles ouviam a natureza, eles interpretavam os sinais, eles sabiam se ia chover, eles sabiam a mudança de tempo. Os animais continuam fazendo isso, os pássaros, mas nós vamos lá no celular e olhamos qual é a previsão do tempo. Não captamos mais os sinais da natureza. Essa frase fechou o nosso encontro com chave de ouro. É isso. Obrigada. Perfeito. Fechamento maravilhoso, Valdete. Gratidão. Obrigada. Que fiquem as palavras da Valdete para que a gente saia do monólogo e que a gente realmente converse com Deus. Boa noite para vocês. Até segunda-feira que vem. Beijo. Obrigada, Boa noite, muito obrigada. Nada, beijo. Obrigada, Yolanda.